A Torre Bela Vista, imponente e reluzente sob o céu cinza de Porto Alegre, parecia um reflexo perfeito do poder e da inovação da Tecnobrasil. A sede da empresa, localizada no coração do centro financeiro da cidade, era um ícone da modernidade, com suas linhas arrojadas e fachada de vidro espelhado, que refletia tanto o sucesso da gigante da tecnologia quanto suas ambições globais. No entanto, dentro daquele edifício de concreto e aço, o cenário estava longe de ser tranquilo. À medida que o relógio corria para o limite, o ambiente dentro da sala de conferências se tornava cada vez mais tenso e desesperador. Carlos Siqueira, o CEO da Tecnobrasil, estava de pé diante de uma grande mesa de vidro, observando as telas de computadores que estavam espalhadas pela sala, cada uma delas representando um aspecto diferente da crise que estava prestes a estourar. Suas mãos estavam suadas e seu olhar fixo nas telas negras dos monitores. Onde antes havia apenas uma chuva de códigos, agora não passava de um vazio sem fim. Seu coração batia forte no peito, mas ele se mantinha em silêncio, como se o peso da situação não fosse suficientemente forte para esmagá-lo ainda mais. Ele podia ouvir o som frenético das teclas dos 50 melhores engenheiros de software do Brasil, mas apesar de todo o esforço, o cenário não mudava. O erro catastrófico que havia paralisado o sistema de segurança da empresa parecia impossível de ser solucionado. Para eles, os melhores da área, a tarefa que estava diante deles deveria ser uma simples formalidade. Eles tinham as melhores ferramentas, os maiores recursos e a mais alta tecnologia do mercado. Mas agora, no instante mais crucial de suas carreiras, as coisas estavam se desintegrando diante de seus olhos. Apenas mais 5 minutos, pensava Carlos, tentando manter a calma. Mas a cada segundo que passava, sua esperança diminuía. O contrato com a gigante japonesa, que estava prestes a garantir à Tecnobrasil um investimento de 500 milhões de euros, estava prestes a ser perdido. A assinatura daquele contrato significava a sobrevivência da empresa no mercado competitivo da tecnologia global. Se falhassem, seria o fim da trajetória gloriosa que a empresa havia construído. Ele já podia imaginar os investidores fugindo em massa, os concorrentes se aproveitando da situação e a ruína da reputação de sua empresa, uma marca construída a duras penas ao longo dos últimos 20 anos. Carlos, não conseguimos. O sistema está completamente comprometido. Não há mais nada que possamos fazer, disse Pedro, o diretor técnico, com um tom de desespero em sua voz. Ele estava de pé, olhando para a tela diante dele, onde as linhas de código não paravam de piscar, mas não eram suficientes para corrigir o erro fatal. Carlos fechou os olhos por um breve momento. Ele podia sentir o peso das expectativas sobre seus ombros, a pressão esmagadora de uma crise que estava prestes a se tornar um desastre sem precedentes. Ele sabia que a falha no sistema de segurança, uma falha que eles não podiam controlar, significava que os dados confidenciais da empresa estavam vulneráveis. As patentes mais valiosas da Tecnobrasil, os segredos comerciais mais bem guardados, tudo aquilo estava à mercê de qualquer ameaça externa. Se o contrato fosse cancelado, seriam bilhões de euros jogados fora, e a confiança de seus clientes e investidores seria destruída para sempre. O futuro da empresa, de toda a sua equipe, estava prestes a ser obliterado por um erro que parecia pequeno, mas cujas consequências eram catastróficas. "Quanto tempo temos?" Carlos perguntou, sua voz tremendo, não mais pela preocupação, mas pela ansiedade crescente. O relógio na parede parecia marcar o tempo de maneira cada vez mais cruel. Pedro, o diretor técnico, olhou para o relógio com o rosto marcado pela tensão. 1h20, Carlos. Se não conseguirmos resolver até às 16 horas, os japoneses cancelarão o contrato e a concorrência irá tomar o nosso lugar. A sala ficou em silêncio e todos os engenheiros olharam para as telas, tentando desesperadamente encontrar uma solução que até aquele momento parecia impossível. Cada um deles sabia o que estava em jogo e o peso da responsabilidade pesava como uma âncora em seus corações. Carlos sentiu uma onda de desespero crescer dentro de si. Ele tentava se concentrar, mas não conseguia.
Seu pensamento estava disperso, focado em como a empresa chegaria até o fim do dia. Ele olhou pela janela da sala de conferências e viu a cidade de Porto Alegre lá embaixo, ainda viva e vibrante. Mas ele sabia que, para a Tecnobrasil, o amanhã já não existia. Se não conseguissem consertar o erro, eles estariam quebrados. Foi então que, de forma quase imperceptível, uma figura entrou pela porta da sala, interrompendo a espiral de pânico. Era Luísa Mendes, a filha do conserje, que todos os dias estava ali para ajudar na limpeza do andar. Ela carregava consigo uma memória USB, um objeto simples, quase banal, mas naquele momento parecia que o destino da empresa poderia estar preso naquela pequena unidade de armazenamento. Os olhos de todos se voltaram para ela, mas ao contrário de um alívio, a entrada de Luísa foi recebida com incredulidade. O silêncio que seguiu sua chegada foi mais ensurdecedor do que qualquer grito de desespero. Ela olhou para o ambiente, o caos que tomava conta da sala, e então, sem hesitar, disse com uma confiança que surpreendeu a todos: "Perdão, Sr. Carlos, eu posso tentar resolver." O choque foi imediato. Carlos e os engenheiros se entreolharam, incapazes de entender o que estava acontecendo. Como poderia alguém que não era parte da equipe, alguém que estava apenas ali para limpar as salas, oferecer uma solução? Como uma jovem sem a experiência técnica que eles possuíam poderia saber mais do que os maiores especialistas do país? Carlos, no entanto, percebeu algo nos olhos de Luísa. Não havia hesitação, não havia dúvida, apenas uma confiança serena, como se ela tivesse certeza do que estava dizendo. Era a confiança de quem compreendia mais do que parecia. Ela parecia tão calma, tão segura de si, que ele, por um momento, se questionou se realmente havia algo nela que poderia mudar o curso daquela situação. "Você é a filha do conserje, não é?" perguntou Carlos, com a voz falha, tentando entender o que estava acontecendo. Ele ainda estava atônito, mas algo dentro dele o fazia acreditar, mesmo que fosse por um breve segundo, que talvez ela pudesse, de fato, ajudá-los. "Sim, senhor. Sou Luísa Mendes. Estudo informática na Universidade Federal e acredito que posso ajudar a resolver isso." Ela respondeu com a mesma calma, olhando diretamente para ele. Ela não parecia intimidada pela situação, pelo menos não visivelmente. Ela sabia o que tinha que fazer, e sua presença ali era como um raio de luz em meio à escuridão que tomava conta da sala. O diretor técnico, Pedro, riu nervosamente, sem acreditar no que estava acontecendo. "Menina, aqui estão os melhores engenheiros de software do país. E você acha que pode consertar isso em 1 minuto?" "Com todo o respeito", Luísa respondeu, sua voz firme, mas educada. "Vocês estão procurando a solução no lugar errado. Isso não é um problema de hardware ou de vírus. É um erro de programação no firewall. Eu já vi isso antes em meus projetos universitários. Se eu tiver acesso ao servidor, eu posso corrigir." O silêncio tomou conta da sala novamente. Os engenheiros que antes estavam digitando freneticamente, agora estavam completamente paralisados, sem saber o que fazer. Eles não sabiam quem Luísa era, e ela sabia mais do que todos eles? Carlos olhou para ela, tentando discernir se ela estava dizendo a verdade ou apenas tentando aliviar o clima. Ele olhou novamente para as telas, sentindo que a cada segundo se aproximava do colapso. Algo precisava ser feito, e talvez Luísa fosse a única solução possível. Sem mais delongas, ele fez a única coisa que podia fazer. Deu-lhe a chance. "Vamos tentar, Luísa. Mostre-nos o que você pode fazer." Com um simples aceno de cabeça, ela avançou para o centro da sala, conectando sua memória USB ao servidor principal. O resto da equipe observava com a respiração suspensa. Se ela falhasse, não havia mais volta. E então, com um movimento tranquilo e confiante, Luísa começou a digitar uma sequência de códigos fluindo rapidamente sob suas mãos, enquanto a sala observava, estupefata. O que acontecia em seguida poderia muito bem ser a chave para o futuro de toda a Tecnobrasil. A sala estava tomada por um clima de desespero. Cada tela piscando com códigos incompletos,
gráficos que não faziam sentido algum e a incomodante luz vermelha que indicava falha. O som do teclado ressoava no ambiente como um tambor batendo freneticamente. A cada clique, o sentimento de impotência aumentava. O que antes parecia um simples erro, agora se transformava em um monstro, ameaçando engolir toda a construção que os engenheiros haviam levado anos para edificar. O relógio continuava avançando, como um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando. Luísa Mendes, porém, estava em silêncio, observando com um olhar mais atento. Ela não fazia parte da equipe de engenheiros e, na verdade, estava ali apenas para ajudar seu pai na limpeza das salas. Mas algo nela era diferente. Enquanto todos os outros estavam perdidos, tentando desesperadamente encontrar uma solução em códigos complexos e manuais técnicos, Luísa apenas olhava para as telas com calma, como se cada linha de código fosse uma peça de um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. Ela não era uma desconhecida para a equipe. Conheciam-na apenas como a filha do conserge, uma jovem que estava ali para fazer o trabalho de limpeza, mas que também estava estudando informática na Universidade Federal. Muitos nem a viam. Afinal, ela não passava de uma figura invisível aos olhos da grande corporação. No entanto, enquanto os engenheiros se debatiam com a crise, Luísa se sentia como se fosse a única capaz de compreender o que estava acontecendo. E, de fato, ela sabia o que estava acontecendo. Eu sei o que é, murmurou Luísa para si mesma, o coração batendo acelerado, mas sua mente lúcida. Ela tinha visto esse tipo de erro antes, muitas vezes, em seus projetos universitários. Não era um erro incomum, mas que exigia uma visão específica para ser entendido. Ela se aproximou dos monitores um passo hesitante, mas firme, e parou ao lado de Carlos Siqueira, o CEO da empresa, que estava visivelmente tenso. Ele estava ao lado de Pedro, o diretor técnico, e de outros engenheiros, todos em total frustração. Eles não conseguiam fazer o sistema voltar a funcionar. O sistema de segurança estava preso em um loop infinito. Senhor Siqueira, posso tentar resolver isso, disse Luísa com firmeza, surpreendendo todos na sala. O som de seus próprios passos pareceu ecoar na sala e todos os olhares se voltaram para ela. O ambiente estava carregado de desconfiança. Um silêncio pesado se abateu sobre todos. Como poderia aquela jovem, que mal conheciam e cuja presença era limitada à limpeza das salas, oferecer uma solução para um problema que os melhores engenheiros do Brasil não conseguiam resolver? Carlos Siqueira, embora surpreso, fitou Luísa. Ele tentou esconder a incredulidade, mas não conseguiu disfarçar o olhar de ceticismo. Como ele poderia acreditar que ela, uma simples estudante, poderia ser a solução para o colapso de um sistema que ameaçava destruir sua empresa? Ela parecia tão jovem, tão sem experiência em algo tão grandioso e complexo. Mas havia algo em seu olhar que o fez hesitar. Algo em sua postura que o fez pensar, ainda que por um segundo, que talvez ela tivesse uma chave que ele não possuía. Você sabe o que está acontecendo? Perguntou Carlos, a voz carregada de desespero. Luísa, sem hesitar, olhou para as telas e, com um olhar atento, apontou para a parte da programação do firewall que estava causando o problema. É um erro no código do firewall. O protocolo de segurança que foi instalado ontem entrou em conflito com o sistema legado que vocês ainda utilizam. Está criando um ciclo infinito de proteção, o que faz o sistema travar e não conseguir processar os dados corretamente. A sala ficou em completo silêncio. Os engenheiros olharam uns para os outros, tentando entender o que Luísa estava dizendo. Pedro, o diretor técnico, deu uma risadinha nervosa, mas o olhar de Carlos Siqueira permaneceu fixo nela. Você está dizendo que sabe o que aconteceu, mas, com todo o respeito, isso é impossível. O sistema foi instalado por nossa equipe de especialistas. Não pode ser um erro de programação do firewall. Pedro tentou manter a compostura, mas a frustração estava evidente em sua voz. Eu sei o que vi, e sei como consertar. Só preciso de acesso ao servidor principal, Luísa disse, agora olhando diretamente para Carlos, com uma confiança imperturbável. Ela sabia o que estava fazendo, e não era hora para hesitar. Carlos olhou para ela, tentando processar as palavras da jovem.
Ele sabia que o tempo estava se esgotando e a solução não podia esperar. Mas havia uma dúvida. Como ela, uma faxineira e estudante, poderia ter a resposta para algo tão complexo? Você precisa de acesso ao servidor principal? Repetiu ele, ainda cético. Sim. Sem o acesso ao servidor não posso corrigir o erro. Eu já escrevi o código para o patch, mas ele só funcionará se eu tiver acesso ao sistema. Luísa respondeu com a mesma tranquilidade, como se estivesse falando de uma tarefa simples. A tensão na sala aumentava a cada segundo, e então, quando ninguém esperava, algo incrível aconteceu. Joaquim Mendes, o conserge, entrou na sala com seu carrinho de limpeza, como se nada estivesse acontecendo. Ele olhou para os engenheiros e viu seus rostos tensos. Não era de seu costume interromper reuniões tão importantes, mas a situação agora era mais do que complicada. Senhor Siqueira, com licença, Joaquim disse, sua voz calma, mas com um brilho diferente nos olhos. Eu tenho o acesso de emergência ao servidor principal. A sala ficou em silêncio. Todos se viraram para ele, incrédulos. O conserge, que sempre passava despercebido, agora estava revelando uma chave fundamental para a solução do problema. Você tem acesso? Carlos perguntou, a incredulidade estampada no rosto. Sim, senhor. Depois do incidente do ano passado, todos os consertadores receberam a chave de acesso de emergência. É uma medida de segurança. Joaquim explicou, suas palavras soando simples, mas carregadas de um peso inesperado. A revelação foi como um soco no estômago para todos na sala. Como eles, com todo o seu conhecimento e experiência, não sabiam disso? Como um homem tão simples, que estava ali apenas para manter as instalações limpas, possuía algo tão essencial? Luísa, de pé ao lado de seu pai, olhou para ele com um sorriso tímido e disse: Pai, você tem certeza? Joaquim sorriu, o orgulho nos olhos. Sempre, filha. Se você diz que pode fazer isso, então eu confio em você. Carlos estava em choque. Ele se sentiu um pouco constrangido, mas sabia que não tinha mais opções. Ele olhou para Luísa e então fez a única coisa que poderia fazer naquela situação desesperadora. Então vamos tentar, vá em frente. Sem perder tempo, Luísa foi até o terminal do servidor, seu coração batendo forte, mas sua mente focada e calma. Ela conectou sua memória USB e começou a digitar. Seus dedos se moviam rapidamente pelas teclas, como se cada comando fosse uma peça de um grande quebra-cabeça que ela estava montando, sabendo exatamente onde encaixar cada parte. Os engenheiros a observavam com os olhos arregalados, alguns com a boca aberta, outros com os rostos imersos em uma mistura de incredulidade e admiração. Como uma simples estudante conseguia fazer o que todos eles não conseguiam? O tempo estava contra ela, mas Luísa não olhava para o relógio. Ela se concentrou completamente no que estava fazendo. Sabia que não poderia falhar, e se falhasse, teria de viver com a responsabilidade do colapso de uma empresa inteira em seus ombros. Mas ela estava ali para provar algo para si mesma, para provar que, apesar de ser apenas uma faxineira, seu conhecimento valia tanto quanto o de qualquer um dos engenheiros na sala. Ela não ia desistir. À medida que ela inseria o código, a sala inteira parecia prender a respiração. O que acontecia naquela sala não era apenas um momento de desespero, mas um momento de transformação. O futuro de todos ali estava em jogo, e Luísa Mendes era a chave para salvar tudo. Com um último comando, ela apertou Enter e olhou para as telas. A primeira coisa que viu foi o sistema começar a reagir. As luzes piscando nos monitores começaram a se estabilizar, os gráficos e códigos começaram a se mover novamente, agora sem o erro que os havia paralisado. O sistema estava funcionando novamente. Foi quando o som do relógio se tornou um símbolo de sucesso e alívio. A sala de conferências explodiu em um silêncio absoluto. A missão estava cumprida. O sistema estava salvo. Carlos Siqueira, o CEO, olhou para Luísa, agora com um olhar de completa admiração. Ela, a jovem faxineira que ele nunca havia realmente notado, agora tinha algo que todos ali precisavam: a solução. E ele sabia que, a partir daquele momento,
Sua vida e a da Tecnobrasil seriam irrevogavelmente transformadas. A tensão na sala de conferências de Tecnobrasil estava no auge. As telas agora exibiam um mar de códigos intermináveis, linhas sem fim que pareciam não levar a lugar algum. Cada segundo que passava se tornava um peso insuportável para os engenheiros e para o próprio CEO, Carlos Siqueira. A falha no sistema, que antes parecia ser apenas um erro técnico, havia se transformado em um pesadelo iminente. O contrato com a gigante japonesa, um dos mais importantes da história da empresa, estava à beira de ser perdido. As consequências seriam devastadoras. Não apenas uma crise financeira de bilhões de euros, mas também a perda de credibilidade de uma das mais promissoras empresas tecnológicas do país. Os engenheiros estavam em pânico, mas ninguém ousava quebrar o silêncio. O único som que preenchia o ambiente era o barulho frenético das teclas sendo pressionadas, o som de uma luta silenciosa e desesperada contra o tempo. Pedro, o diretor técnico, estava em um canto da sala, debruçado sobre seu laptop, com o rosto marcado pela frustração. Ele sabia que não havia mais nada a fazer. O sistema estava tão comprometido que qualquer tentativa de resolução parecia uma tarefa impossível. A única coisa que restava era esperar pelo desastre iminente. Foi então que, de maneira inesperada, o som da porta se abriu. A entrada foi quase silenciosa, mas ao mesmo tempo tão decisiva quanto um trovão. Joaquim Mendes, o conserge da empresa, entrou na sala, empurrando seu carrinho de limpeza como sempre fazia. Mas naquele momento, não era apenas o homem simples e discreto que limpava os corredores e as salas da Tecnobrasil. O olhar de Joaquim, tranquilo e sereno, tinha algo mais, algo que ninguém ali imaginava que ele possuía. Ele olhou para os engenheiros e viu seus rostos cansados e derrotados, mas seu olhar não demonstrava nenhum tipo de surpresa. Para ele, aquele era apenas mais um dia para resolver um problema. Só que dessa vez, o problema era gigantesco. "Senhor Siqueira", Joaquim disse, sua voz calma e controlada, "eu tenho a chave de acesso ao servidor principal." A sala inteira ficou em silêncio. O que ele acabara de dizer não fazia sentido. Carlos Siqueira olhou para Joaquim com um olhar confuso, sem entender o que estava acontecendo. Como aquele homem, que sempre fora invisível aos olhos de todos, tinha acesso à chave de emergência do sistema mais seguro da empresa. Como isso poderia ser possível? "Você tem o quê?" Pedro, o diretor técnico, quase gritou, incrédulo. "Tenho a chave de emergência para acessar o sistema principal. Ela foi dada a todos os consertadores depois do incidente do ano passado." Joaquim respondeu, com uma serenidade desconcertante. "Se for necessário, posso abrir o acesso e permitir que tentem consertar o sistema." A sala de conferências parecia ter congelado. O ar pesado se tornou ainda mais denso, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Carlos Siqueira, o líder da empresa, o homem que havia dedicado anos para levar a Tecnobrasil ao topo, sentiu-se estonteado. Ele sabia que havia medidas de segurança no local, mas a chave de emergência aos servidores principais nunca havia sido mencionada. Ele sempre acreditou que o sistema era fechado, seguro. Como um simples conserge, um homem que mal falava com as pessoas da alta direção, poderia ter acesso a algo tão crucial? Luísa Mendes, que até aquele momento estava silenciosa ao lado de seu pai, deu um passo à frente. Ela olhou para os engenheiros e para o CEO com uma confiança que parecia vir de um lugar profundo dentro de si, um lugar que só ela entendia. As palavras que ela ia dizer agora mudariam o curso da história para sempre. "Senhor Siqueira", ela começou, com uma voz firme e decidida, "eu posso tentar resolver o problema. Se me der acesso ao servidor, posso corrigir o erro." A ideia de permitir que uma jovem que mal era notada no ambiente corporativo tomasse a dianteira era, no mínimo, absurda. Mas algo nos olhos de Luísa fez Carlos Siqueira hesitar. Ele não sabia o que ela poderia fazer, mas algo em sua postura lhe dizia que ela tinha uma visão única sobre o problema, uma visão que ele não possuía. "Eu não sei, Luísa", Carlos disse, olhando para a jovem com um misto de ceticismo e curiosidade.
Você tem experiência em algo assim? Sim, Luísa respondeu com confiança. Eu estudo informática na universidade. Já vi esse tipo de erro antes em meus projetos acadêmicos. Posso ajudar. A sala estava cheia de olhares desconfiados, mas havia algo em sua voz que não podia ser ignorado. Ela estava falando com uma certeza que não poderia ser ignorada, mesmo por pessoas mais experientes no campo da tecnologia. Pedro, o diretor técnico, ainda com uma expressão de descrença, não conseguiu esconder sua frustração. Isso é ridículo, Pedro resmungou. Você não tem a menor ideia do que está pedindo. O sistema foi projetado para ser impenetrável. Ninguém, nem mesmo os melhores engenheiros do Brasil, consegue mexer nisso sem o devido tempo e preparação. Luísa, no entanto, manteve seu olhar fixo em Pedro e, com um sorriso suave, respondeu: Vocês estão procurando no lugar errado. O erro não está no hardware nem nos vírus. O problema está na programação do firewall que entrou em conflito com o sistema antigo. Eu posso corrigir isso, se me derem acesso. A tensão se intensificou ainda mais. Carlos Siqueira olhou para seus engenheiros, e embora houvesse hesitação em sua mente, ele sentiu que talvez Luísa fosse a chave para resolver o impasse. Ele olhou para Joaquim, que estava ao lado da filha, e então decidiu fazer a única coisa que ainda poderia ser feita: permitir que ela tentasse. Vamos dar uma chance a ela, disse Carlos com um suspiro pesado, sua voz um misto de frustração e esperança. Luísa, se você realmente pode resolver isso, vá em frente. Os engenheiros ficaram paralisados. Ninguém, nem mesmo os mais experientes, sabia o que fazer agora. Eles estavam diante de uma jovem, que até poucos minutos atrás era apenas uma faxineira, e agora ela estava prestes a tentar resolver um problema que poderia ser fatal para a empresa. Luísa deu um passo adiante, seu coração batendo forte, mas sua mente estava tranquila. Ela sabia exatamente o que fazer. Ela não precisava de mais ninguém. Só ela sabia como o erro estava travando o sistema e o que precisava ser feito para corrigir isso. O nervosismo era inevitável, mas ela se manteve firme. Ela conectou sua memória USB ao terminal e, com os olhos fixos na tela do servidor, começou a digitar. Os engenheiros observaram com a respiração suspensa. Carlos Siqueira também estava em pé, observando com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ele sabia que o futuro da Tec no Brasil dependia do que aquela jovem faria agora. As primeiras linhas de código começaram a aparecer na tela, e cada tecla pressionada parecia uma explosão de confiança. Luísa estava escrevendo rapidamente. Não havia espaço para erros. Ela estava criando um novo código, corrigindo o conflito entre os dois sistemas, como se estivesse montando uma peça de um quebra-cabeça complexo. A sala estava em silêncio absoluto, exceto pelo som das teclas sendo pressionadas. A velocidade com que Luísa trabalhava surpreendia até os mais experientes engenheiros, que antes céticos agora observavam com um misto de admiração e espanto. Ela estava resolvendo o erro de uma forma que ninguém havia considerado. Seus dedos se moviam com precisão e confiança, criando um caminho onde antes havia um labirinto de falhas. Ela sabia o que estava fazendo e, mais importante, ela sabia que poderia fazer. Enquanto isso, Carlos Siqueira se perguntava como tudo isso era possível. Como uma simples estudante poderia entender o sistema da empresa de maneira tão precisa? Ele havia dado uma chance a Luísa, mas a cada segundo que passava, ele começava a acreditar que ela tinha algo especial. A sala, antes cheia de desespero, agora estava cheia de uma estranha sensação de esperança silenciosa. Então, um som de alívio quebrou o silêncio. A tela do servidor se iluminou e os gráficos começaram a se estabilizar. As linhas de código que antes estavam paralisadas agora se moviam com fluidez, como se o sistema estivesse respirando novamente. A correção estava funcionando. Em 1 minuto, o impossível aconteceu. O sistema foi restaurado. As conexões foram reestabelecidas e as telas voltaram a exibir as informações corretas. Carlos Siqueira olhou para as telas, boquiaberto. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Luísa havia feito o que ninguém mais conseguiu. Ela havia salvado a empresa.
Foi nesse momento que todos na sala perceberam que aquela jovem, invisível para a maioria, possuía uma habilidade única. Ela não era apenas uma faxineira. Luísa Mendes era uma mente brilhante, capaz de resolver um problema que os melhores engenheiros da empresa não conseguiram enfrentar. Ela não só tinha salvado a Tecnobrasil, como também mudado tudo o que se pensava sobre o que realmente importa em uma empresa: o talento. Os dedos de Luísa Mendes dançavam sobre o teclado com uma agilidade impressionante, como se cada movimento fosse uma extensão natural de seus próprios pensamentos. Ela não precisava olhar para as teclas. Os comandos fluíam de sua mente para as mãos com uma rapidez que surpreendia até ela mesma. Enquanto os monitores ao redor exibiam códigos incompletos, os gráficos piscavam e os sistemas ainda estavam longe de se restabelecer, Luísa já sabia o que precisava ser feito. Ela não apenas sabia o que estava acontecendo, ela tinha a solução em suas mãos. E a cada linha de código que ela escrevia, a sala se enchia de uma tensão silenciosa, mas também de um tipo de esperança que ninguém esperava sentir naquele momento. Os engenheiros, ainda incrédulos, observavam a jovem trabalhando como uma especialista, mesmo sendo uma desconhecida para eles, uma simples estudante de informática que mal fazia parte daquele universo corporativo. A cada segundo, Luísa parecia mais à vontade, mais confiante, como se o sistema fosse um velho amigo. E para ela, não era apenas uma questão de resolver o problema técnico, era uma questão de entender o que estava por trás do erro e de corrigir o caminho de maneira mais profunda do que apenas consertar algo superficial. Ela olhou para o monitor que exibiu, mais uma vez, a falha no sistema. Luísa já sabia que o erro estava no conflito entre o novo protocolo de segurança e o sistema legado, o sistema antigo, como muitos chamavam. Ela olhou para a tela, absorvendo cada pedaço da informação e dando o passo necessário para a correção. Esse novo protocolo foi instalado ontem, certo? Ela perguntou sem levantar os olhos do código que ainda estava sendo reescrito. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som de Carlos Siqueira, o CEO, que pela primeira vez perguntou algo diretamente a ela, sem hesitação. Sim, ele foi integrado pela nossa equipe de engenharia, mas foi feito em cima do sistema legado. O problema é que o novo protocolo não estava totalmente alinhado com o sistema antigo. Houve um conflito entre os dois que resultou neste ciclo infinito. Não foi identificado antes, porque o sistema foi testado isoladamente. Agora que está em produção, é impossível processar os dados corretamente. Luísa falou com uma clareza que deixou Carlos Siqueira ainda mais impressionado. Enquanto os engenheiros ao redor dela estavam se debandando em discussões sem fim, tentando encontrar a fonte exata do erro, Luísa já estava resolvendo tudo diante de seus olhos. Mas como você sabe disso tudo? Perguntou Pedro, o diretor técnico, com uma pontada de descrença. Essa falha deveria ter sido detectada durante o processo de teste. Não faz sentido que você, uma jovem sem experiência no projeto, tenha identificado algo que nós não conseguimos. Luísa não desviou os olhos do monitor, seus dedos continuando sua dança precisa sobre o teclado. Ela já havia começado a reescrever partes do código que estavam em conflito, criando soluções temporárias para fazer os dois sistemas trabalharem juntos, e suas explicações fluíam como se ela estivesse apenas discutindo uma tarefa de rotina. Enquanto vocês estavam ocupados com a instalação do novo protocolo, eu estava aqui limpando as salas. Eu ouvi vocês discutindo sobre o sistema e sobre os códigos. Foi ali que eu percebi o que estava acontecendo. Ela fez uma breve pausa, enquanto ajustava um comando no terminal. Eu recriei o sistema em minha casa, usando componentes reciclados e software de código aberto. Foi assim que eu pude entender o que estava acontecendo e, mais importante, o que estava por vir. A revelação de Luísa foi como um choque elétrico para todos na sala. Ela não apenas estava sugerindo que reconstruíra o sistema em sua casa, mas também usou a própria experiência com software livre para, de alguma forma, entender a falha no código e saber como corrigir isso em tempo real. O mais impressionante era que Luísa estava fazendo isso com uma naturalidade que ninguém mais parecia ter. Ela não apenas possuía uma mente afiada,
mas também uma confiança incansável em suas habilidades. Carlos Siqueira, de pé, observava tudo com a boca ligeiramente aberta, em uma mistura de surpresa e admiração. Ele sabia que o que estava acontecendo diante dele não era normal. Aquela jovem não só estava resolvendo um problema, mas estava desafiando todas as expectativas sobre quem poderia ser capaz de salvar sua empresa. Ele pensou nas tantas vezes que, ao longo de sua carreira, negligenciou pessoas como Luísa, aquelas que pareciam insignificantes aos olhos de todos, mas que possuíam algo que ele e seus engenheiros nunca imaginariam: a visão e a compreensão profunda do que realmente importava. Enquanto Luísa digitava sem parar, um dos engenheiros mais experientes, André, tentou se aproximar e entender o que ela estava fazendo. Ele observou por alguns segundos, sentindo um desconforto crescente. Era como se ela estivesse manipulando o sistema com uma facilidade impressionante, enquanto ele e os outros estavam presos em um labirinto sem saída. "Você está criando uma ponte entre os dois protocolos?" André perguntou, tentando compreender. "Sim, exatamente", Luísa respondeu sem parar de trabalhar. "O problema não está em um protocolo ou no outro. O problema está em como os dois foram implementados juntos. Eu estou criando uma camada intermediária, uma ponte entre o novo protocolo de segurança e o sistema legado, para que eles possam funcionar simultaneamente sem causar o conflito." André ficou ainda mais surpreso. Ele sabia que a ideia de Luísa era teoricamente possível, mas algo tão simples, tão direto, tão eficaz não fazia sentido. Isso estava além do que ele ou qualquer outro engenheiro havia pensado. Eles estavam tão imersos na complexidade do sistema que nunca consideraram uma abordagem mais direta, mais eficiente, como a que Luísa estava aplicando. A velocidade com que ela corrigia o código também era impressionante. Ela não estava apenas fazendo pequenas correções. Ela estava reescrevendo partes inteiras do sistema em tempo real, ajustando o protocolo de segurança, ajustando as falhas nos pontos críticos, e fazia tudo com uma precisão que parecia quase sobre-humana. Enquanto isso, os engenheiros ao redor observavam em silêncio, agora com os olhos arregalados, incapazes de interromper o fluxo do que estava acontecendo. Carlos Siqueira se aproximou lentamente de Luísa, ainda incrédulo, mas com uma nova luz nos olhos. Ele não conseguia deixar de admirar a facilidade com que ela estava lidando com a situação. Ela, uma simples estudante, estava salvando sua empresa de um colapso iminente. "Luísa", ele disse, sua voz carregada de surpresa e respeito, "você realmente sabe o que está fazendo. Eu não sei como expressar minha gratidão. Isso é incrível." Ela olhou para ele brevemente, mas não sorriu. Seu foco estava inteiramente no que fazia, sem sequer desviar a atenção. "Não é nada demais", Luísa respondeu calmamente, seus dedos ainda batendo com rapidez sobre o teclado. "Eu apenas entendi o problema. Todo o resto é apenas uma questão de aplicar a solução certa." As palavras de Luísa não eram apenas humildes. Elas refletiam a natureza de uma pessoa que não se importa com o reconhecimento, mas sim com a tarefa em questão. O ego para ela era irrelevante. O que importava era a resolução. E ela estava resolvendo. A sala, antes cheia de tensões e frustrações, estava agora imersa em uma atmosfera quase reverente. Os engenheiros, sem palavras, assistiam enquanto a jovem solucionava um erro que havia paralisado a empresa por horas. Em apenas alguns minutos, Luísa havia feito o que parecia impossível. O sistema estava se estabilizando. O ciclo infinito estava sendo quebrado. O caos estava desaparecendo diante deles. E então, finalmente, o momento que todos temiam, o momento do colapso, foi evitado. O sistema se reiniciou, as luzes se acenderam, e o gráfico de desempenho do sistema voltou ao normal. O erro foi resolvido. Mas o mais impressionante de tudo não era apenas a resolução técnica do problema. O que realmente chocou todos na sala foi a velocidade com que Luísa fez isso. Ela havia feito o que, segundo todos os engenheiros, poderia levar horas para ser corrigido. Ela havia feito isso em questão de minutos. O impossível para ela era apenas uma questão de perspectiva.
Carlos Siqueira finalmente exalou um suspiro de alívio, mas também de reverência. Ele olhou para Luísa, agora com um novo entendimento de sua importância, e sabia que sua empresa estava salva, mas também havia mudado para sempre. O som do relógio na parede parecia mais alto agora, com a sala de conferências ainda imersa em um silêncio tenso. O tempo, que antes era um inimigo implacável, avançando rapidamente rumo ao desastre, agora se tornava um aliado silencioso, permitindo que Luísa Mendes seguisse sua tarefa com uma precisão admirável. O que parecia impossível, o que parecia destinado a fracassar, estava sendo lentamente revertido sob suas mãos. Cada comando, cada linha de código que ela escrevia, parecia ser uma promessa silenciosa de que tudo finalmente se resolveria. Os monitores, que antes estavam apagados ou exibiam códigos confusos e incompletos, começaram a se iluminar. As telas, que estavam mergulhadas em um abismo de inatividade, agora mostravam dados fluindo novamente. Uma visão que parecia milagrosa para todos na sala. As conexões, que haviam sido abruptamente interrompidas, começaram a ser restabelecidas uma a uma, e quando o sistema principal finalmente se estabilizou, um suspiro coletivo de alívio passou pela sala. A tensão que pairava no ar parecia ser dissipada, embora o impacto daquela mudança ainda estivesse sendo digerido. Carlos Siqueira, de pé diante da tela, olhava fixamente para os gráficos que se desenrolavam agora na tela, como um mar de números e linhas que confirmavam finalmente o sucesso. Os indicadores de desempenho estavam sendo restaurados, e o sistema estava funcionando novamente. Ele sentiu o peso do mundo se afastando de seus ombros. O que antes parecia ser uma catástrofe iminente, agora estava se tornando uma história de sucesso. A videoconferência com os representantes da Toyota, os clientes japoneses que haviam estado à espera, foi retomada sem nenhum erro. As imagens fluíam perfeitamente, a comunicação estava estável e clara, e tudo parecia, de repente, estar no seu devido lugar. A sala de conferências, que há poucos minutos estava tomada por um clima de pânico e frustração, agora se enchia de um alívio quase palpável. E o relógio, que ainda estava correndo, se tornava um aliado. Como se estivesse dizendo que, contra todas as probabilidades, a empresa havia sido salva. Carlos olhou para Pedro, o diretor técnico, que parecia atordoado. O olhar de Pedro não podia esconder a surpresa e a admiração. Ele estava de pé, seus olhos fixos na tela, e a expressão em seu rosto era uma mistura de incredulidade e alívio. Ele havia presenciado o colapso da empresa há poucos minutos atrás, e agora via o impossível sendo realizado em tempo recorde. O que ele nunca imaginou, o que parecia além de sua capacidade, agora estava acontecendo diante de seus olhos. O contrato com os japoneses estava garantido. Carlos olhou para o relógio na parede e, com um suspiro profundo, percebeu que o contrato havia sido assinado com 20 minutos de antecedência. O impossível havia acontecido e a empresa estava salva. A missão de Luísa, a jovem que até pouco tempo atrás era uma mera faxineira para eles, havia sido completada com uma perfeição que ninguém ali poderia ter previsto. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Enquanto a sala se enchia de uma sensação de vitória, Luísa ainda estava concentrada no monitor, suas mãos se movendo com precisão. Ela não parecia impressionada ou triunfante. Para ela, aquilo era apenas mais uma tarefa resolvida. Mas o que ninguém sabia era que o que ela havia feito não era apenas corrigir um erro. Ela não apenas havia restaurado o sistema de forma funcional, ela havia transformado aquele sistema de uma maneira que ninguém, nem mesmo ela, poderia prever. Quando Carlos olhou para os gráficos de desempenho do sistema, sua mente simplesmente não conseguia processar o que estava vendo. Os dados eram claros, evidentes e absolutamente inacreditáveis. O sistema estava funcionando de uma maneira que nunca havia funcionado antes. A eficiência do sistema havia aumentado em 340%. A velocidade de processamento tinha triplicado. E o mais impressionante de tudo, o consumo de energia havia sido reduzido pela metade. Carlos Siqueira deu um passo atrás, estupefato, enquanto os engenheiros começaram a se reunir ao redor das telas, observando os números que se moviam rapidamente.
O que Luísa havia feito não era apenas uma correção temporária. Ela havia criado uma solução revolucionária, que não só corrigia o problema original, mas melhorava completamente a arquitetura do sistema. O protocolo de segurança, que deveria ser uma adição ao sistema, agora funcionava de forma mais eficaz e eficiente do que qualquer um poderia ter imaginado. Isso não é possível, murmurou Pedro, o diretor técnico, que estava a poucos metros de Carlos. Ele estava observando a tela com a boca aberta, incapaz de compreender como aquilo era possível. Isso não foi feito em horas. Seria impossível fazer uma melhoria dessa magnitude em tão pouco tempo. Carlos, ainda em estado de choque, olhou para Luísa, que estava em pé, ligeiramente afastada, aparentemente sem perceber a magnitude do que havia realizado. Ela estava colocando a memória USB de volta em sua bolsa, como se o que havia feito fosse apenas mais uma parte de seu dia. Ela olhou para o CEO com um sorriso discreto, mas não havia um olhar de triunfo. Ela sabia que seu trabalho não havia terminado ainda e que a verdadeira vitória seria quando tudo estivesse funcionando perfeitamente, sem nenhum erro. Você criou isso? Carlos perguntou, a voz embargada pela incredulidade. Ele não podia acreditar no que estava vendo. O que ele estava testemunhando não era apenas uma solução para um erro, mas uma revolução no próprio funcionamento do sistema. Luísa havia feito algo que nenhum dos engenheiros com anos de experiência conseguiu imaginar. Luísa, com seu olhar tranquilo e confiante, olhou para Carlos e respondeu calmamente: Sim, eu apenas aprimorei o sistema enquanto corrigia o erro. O que vocês tinham era bom, mas eu identifiquei pontos onde a eficiência poderia ser melhorada. Isso era uma falha oculta, mas agora o sistema é mais rápido, mais seguro e consome menos energia. Eu pensei que poderia ser útil. O silêncio na sala foi profundo. Carlos não sabia o que dizer. Ele estava testemunhando a transformação de sua empresa não apenas em termos de sobrevivência, mas em termos de inovação pura. Luísa não apenas corrigiu o erro, ela havia transformado o sistema, aperfeiçoado-o, e o que antes era uma grande falha, agora se tornava um grande avanço. Você acaba de revolucionar o sistema que todos pensavam ser imbatível, Carlos murmurou, ainda sem conseguir acreditar. Ele olhou para os gráficos na tela, os números dançando diante de seus olhos, e sabia que isso era apenas o começo. A solução que Luísa tinha criado não seria apenas a chave para a sobrevivência imediata da empresa, mas também o ponto de partida para uma revolução tecnológica que colocaria a Tecnobrasil à frente de todas as outras empresas do mercado. Enquanto a sala de conferências se enchia de aplausos e sorrisos de alívio, Luísa permanecia silenciosa, absorvendo o impacto do que acabara de acontecer. Ela não precisava de aplausos ou reconhecimento. O que ela queria era saber que sua solução tinha dado certo e agora a empresa estava salva. Mas para Carlos Siqueira, a história estava apenas começando. Ele sabia que havia encontrado algo mais valioso do que qualquer contrato ou dinheiro. Ele havia encontrado um talento oculto, alguém que poderia não apenas salvar a empresa de uma crise, mas levar a Tecnobrasil para um futuro de inovação tecnológica sem precedentes. Ele sabia que a jovem que uma vez foi apenas uma faxineira, agora se tornaria o centro da transformação da empresa. Luísa, Carlos disse, sua voz agora firme e resoluta. Você acabou de salvar minha empresa, e o que você fez não é apenas uma correção. Você revolucionou o sistema. Você fez história aqui hoje. Luísa, com seu sorriso discreto, olhou para Carlos sabendo que sua vida e a vida de todos na empresa nunca mais seria a mesma. E para ela, o verdadeiro sucesso estava em saber que, às vezes, é preciso apenas olhar o mundo de uma maneira diferente para encontrar a solução que ninguém mais conseguiu ver. A sala de conferências de Tecnobrasil nunca foi o mesmo depois do que aconteceu. O impacto do trabalho de Luísa Mendes reverberou por cada canto da empresa. Quando Carlos Siqueira pediu para ela corrigir o erro que paralisava o sistema, e ela não só solucionou o problema, mas também o aperfeiçoou de forma revolucionária, todos sabiam que algo extraordinário estava acontecendo. Carlos,
que antes a via apenas como a filha do conserge, agora a via como a verdadeira força por trás da inovação que salvou a empresa. E ele sabia que aquele momento não poderia ser apenas uma anomalia. Luísa era o futuro da Tecno Brasil, e ele tinha uma proposta a fazer. Ele a observava no escritório, seu sorriso discreto e seus olhos atentos às telas, como se nada mais importasse além do trabalho que ela já havia começado a realizar. Carlos respirou fundo antes de falar. Sabia que sua proposta seria um choque, mas também sabia que não poderia perder aquela oportunidade. Luísa, começou Carlos, sua voz calma, mas cheia de uma autoridade recém-descoberta. O que você fez hoje não foi apenas resolver um problema. Você revolucionou tudo. E eu não posso mais ignorar o potencial que você tem. Eu quero te fazer uma proposta. Ela olhou para ele, confusa, mas ainda com a calma que a caracterizava. Carlos sabia que ela provavelmente não esperaria o que ele estava prestes a dizer, mas estava determinado a abrir-lhe as portas. Eu quero que você assuma a posição de diretora técnica da Tecno Brasil, disse ele com firmeza. Você tem o talento, a visão e a capacidade de transformar essa empresa de uma forma que ninguém mais poderia. A sala caiu em silêncio. Luísa piscou algumas vezes, processando o que acabara de ouvir. A proposta de Carlos era incomum, mais ainda para uma jovem que nunca havia trabalhado em uma grande empresa e que estava apenas começando a sua jornada acadêmica. Ela hesitou, uma onda de incerteza passando por sua mente. Eu ainda estou estudando, Sr. Carlos. Ela respondeu com uma leve hesitação na voz. Preciso continuar ajudando meu pai. E o trabalho aqui como faxineira, mesmo que simples, é importante para mim. Eu não sou a pessoa certa para um cargo tão grande. Não ainda. Carlos a observava com atenção, os olhos fixos nela, tentando entender o que ela sentia. Ele sabia que ela tinha dúvidas e isso o fez perceber o quanto ela ainda era, de certo modo, aquela jovem simples que um dia foi invisível para todos. Mas o que ele via nela agora não era mais a faxineira do andar ou a estudante universitária. Ela era alguém que podia mudar o futuro da Tecno Brasil e da tecnologia no mundo. Eu entendo sua hesitação, Luísa, disse Carlos, com um sorriso que refletia compreensão. Mas você não pode mais se ver como apenas uma estudante ou alguém que ajuda seu pai. O que você fez aqui foi mais do que uma correção. Você criou algo que ninguém mais viu. Você tem o poder de transformar não só a Tecno Brasil, mas a forma como o mundo vê a inovação. O futuro da tecnologia está em suas mãos, e não podemos deixar essa chance passar. Luísa olhou para ele, seu coração batendo forte. Ela sabia que estava sendo desafiada a sair da sua zona de conforto, a deixar para trás tudo o que ela conhecia. Mas também sabia que Carlos estava certo. Ela tinha o poder de transformar não apenas a empresa, mas o próprio setor de tecnologia. Finalmente ela se levantou. Se você acredita em mim, Carlos, se você realmente acha que posso fazer isso, então vou tentar. Não vou deixar passar essa oportunidade. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de excitação e medo, mas também a confiança de que essa era a chance de sua vida. Ela tinha feito a diferença uma vez, e agora estava pronta para fazê-la de novo. 6 meses depois, Luísa Mendes assumia o cargo de diretora técnica da Tecno Brasil, e sua chegada à liderança não foi apenas um marco para a empresa, mas um divisor de águas para o setor de tecnologia. Carlos Siqueira, como CEO, sabia que a mudança que ele havia iniciado com Luísa era algo que estava destinado a ser mais do que uma simples reviravolta. Era a introdução de um novo modelo de negócios, um modelo focado na inovação democrática. Luísa, desde o primeiro dia, começou a introduzir mudanças significativas. Seu primeiro ato foi dar voz a todos dentro da empresa, não apenas aos engenheiros e diretores, mas também aos funcionários de todos os níveis. Ela criou laboratórios abertos, onde qualquer pessoa, desde o segurança até o pessoal da limpeza, poderia apresentar ideias e protótipos inovadores. A ideia era simples. A inovação não deve ser restrita aos cérebros mais brilhantes. A inovação pode surgir de qualquer pessoa. A iniciativa foi um sucesso absoluto. Em pouco tempo,
A Tecnobrasil passou a ser vista como uma das empresas mais inovadoras do setor, não apenas pelo que produzia, mas pela forma como todos os seus membros eram incentivados a contribuir. Ela instituiu bolsas de estudo para os filhos dos funcionários, garantindo que a próxima geração também tivesse a oportunidade de brilhar. Luísa acreditava que a inovação verdadeira só acontecia quando as pessoas sentiam que faziam parte de algo maior, que sua contribuição era importante e valorizada. O protocolo de segurança que Luísa havia criado para salvar o sistema de segurança da empresa, o Protocolo Harmonia, logo se tornou um padrão mundial. Empresas de todo o mundo começaram a adotar sua abordagem, que não só aumentava a segurança, mas também tornava os sistemas mais rápidos, mais eficientes e menos exigentes em termos de consumo de energia. Ela havia criado algo que ia muito além do que qualquer um imaginava ser possível, e sua inovação começou a moldar o futuro da tecnologia. Mas, como sempre acontece com as pessoas que desafiam o status quo, surgiram obstáculos. A Tecnobrasil tornou-se uma potência mundial, e a Apple, junto com outras gigantes da tecnologia, começaram a perceber que a empresa estava se tornando uma ameaça direta ao seu domínio do mercado. Em um movimento inesperado, uma multinacional dos Estados Unidos, Tech Corp, fez uma oferta de $2 bilhões para comprar a Tecnobrasil, mas havia uma condição. Luísa Mendes teria que deixar o cargo de diretora técnica. Eles viam sua abordagem inovadora como uma ameaça à sua maneira tradicional de fazer negócios. Carlos Siqueira foi confrontado com a decisão mais difícil de sua vida. O valor oferecido era astronômico e poderia garantir a estabilidade financeira da Tecnobrasil por décadas. No entanto, ele sabia que perder Luísa significaria perder tudo o que tornava a empresa única. Ele sabia que, sem ela, a Tecnobrasil se tornaria apenas mais uma empresa, sem a chama de inovação que Luísa trouxe. Quando os executivos da Tech Corp apresentaram a oferta, Carlos se levantou e olhou para Luísa, que estava na sala, observando a conversa com calma, mas seus olhos refletiam a seriedade do momento. Eu sei que o que estamos oferecendo pode parecer tentador, Carlos, disse o CEO da Tech Corp com um sorriso confiável. Mas se você quiser garantir o futuro da empresa, Luísa precisa sair. Ela não se encaixa no que acreditamos ser a liderança empresarial necessária para crescer. Carlos Siqueira, com a confiança que ele adquirira em todo esse tempo, olhou para o homem à sua frente. Ele não hesitou. Não, ele disse, a voz firme. Eu não estou aqui para vender a minha alma. Tecnobrasil é mais do que números e dinheiro. Luísa Mendes é o futuro da nossa empresa, e ela ficará aqui. Se você quer comprar a Tecnobrasil, vai ter que aceitar isso. O CEO da Tech Corp olhou para Carlos, surpreso, mas Carlos se manteve firme. Ele sabia que, se a Tecnobrasil tivesse que continuar a crescer, teria que ser no caminho que Luísa estava criando. O futuro da empresa e da tecnologia estava nas mãos de Luísa, e ele não poderia abrir mão disso. A decisão de Carlos foi recebida com um murmurinho de surpresa na sala de conferências. Mas para ele e para Luísa, aquilo foi apenas mais uma validação de que o caminho certo foi seguido. A Tecnobrasil não apenas se manteve firme, mas também se tornou a maior do setor, superando até mesmo a Apple em capitalização de mercado. E Luísa, aos 23 anos, foi reconhecida como uma das pessoas mais influentes do mundo. Ela nunca se esqueceu de onde veio. Após dias longos no escritório, ela sempre voltava para seu pequeno apartamento no bairro de Lavapiés, onde ainda morava com seu pai, Joaquim Mendes. Eles conversavam todas as noites, e Luísa sempre perguntava a ele: "O que você aprendeu hoje, pai?" Que minha filha nunca deixou de ser a menina que consertava tudo que quebrava. Joaquim sorria com lágrimas nos olhos. Agora, ela conserta o mundo. A história de Luísa Mendes era mais do que uma história de sucesso. Era a história de alguém que sabia, desde o início, que os maiores talentos muitas vezes vêm de onde menos se espera. Ela sabia que o futuro era de todos, e que a verdadeira inovação não tem origem na educação ou no status social. Ela estava ali para mostrar ao mundo que, com coragem, perseverança e um pouco de curiosidade, até o impossível pode se tornar realidade.
e o futuro de Luísa estava apenas começando. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.